e hoje nós vamos aprender sobre o pretérito indefinido do indicativo. O objetivo da nossa aula de hoje é aprender sobre verbos no pretérito indefinido, aprender a utilizar essas estruturas verbais e aumentar o nosso vocabulário em língua espanhola. E como sempre, a nossa dica, façam suas anotações e revisem principalmente os assuntos sobre verbos, que são os assuntos um pouquinho mais difíceis, então a gente precisa revisar sempre, tá certo? Vamos lá! O que é o pretérito indefinido em língua espanhola? Eu trouxe aqui para vocês uma tirinha, certo? Para a gente dar uma lida e tentar identificar o que é esse pretérito. Já me enamoré, já me rechazaram, já viajé, já estudei, já reprobé, já me animé, já me surpreendi, já me aburri, já jugué, já descansé, já perdoné, já erré, já festejé e todavia me quedam 6 vidas mais. Ou seja, a gente tem aqui um gatinho, né, o nosso gaturro, que ele está falando sobre tudo que ele já fez nessa vida e ainda lhe restam 6 vidas, porque a gente sabe, né, que a história diz que um gato ele tem 7 vidas. E qual é a característica desse texto? Ele fala assim, ó, já me apaixonei, já me deixaram, já viajei, já estudei, já reprovei. Então ele tem falado de ações que já aconteceram na vida dele no passado, porque pretérito significa passado e é esse tempo verbal que nós vamos estudar no espanhol hoje, tá certo? El pretérito indefinido o pretérito perfecto simple de indicativo se utiliza en español para expresar acciones que comenzaron y finalizaron en el pasado y tuvieron lugar de manera puntual ou em um espaço temporal delimitado, ou que interromperam na outro curso de ação também passado. Ou seja, o pretérito indefinido ou pretérito perfeito simples, como ele também é chamado, é um tempo verbal que a gente utiliza em espanhol para falar de ações que aconteceram no passado e ficaram no passado, tá certo? Elas começaram e acabaram no passado, tá certo? Ele é o tempo verbal que a gente usa mais comumente quando quer falar em passado, tá bom? Então, como é que a gente usa o pretérito indefinido em língua espanhola? Vamos ver. A gente usa o pretérito indefinido para ações que têm lugar em um determinado momento do passado de maneira pontual. Vamos ver os exemplos. Ó. El año passado chegou uma chica nueva à classe. Ó, o ano passado chegou uma garota nova à classe. Então, esse acontecimento ele teve um lugar pontual no passado. Certo? Ele aconteceu de maneira pontual, num lugar determinado. Onde foi que ele aconteceu? Na classe, quando a garota chegou, certo? Ayer, nós hablamos com o professor sobre a prueba. Ontem, nós falamos com o professor sobre a prova. Então, isso aconteceu num lugar determinado. Sempre que a gente precisa falar, de uma ação que aconteceu num local determinado, num momento pontual, sabe? Que a gente sabe exatamente o momento em que ela aconteceu, a gente utiliza o pretérito indefinido, tá certo? Uma nova ação que ocorre em el passado e que interrompe a um curso de ação que já estava em progresso e que se expressa em pretérito imperfeito. Vamos prestar bem atenção nesse aqui, ó. Justo quando empezávamos a ser amigos, de verdade, tuvo que marcharse. Ou seja, justo quando começamos a ser amigos de verdade, teve que ir embora. Então, a gente tem uma ação no passado que aconteceu dentro de outra ação no passado, ó.
justo quando começávamos a ser amigos de verdade. Então, quando começamos lá atrás a ser amigos de verdade, certo? E aí essa ação, ó, começamos, ela não determina um tempo que acabou, ela é uma ação inacabada, certo? E aí a gente usa para isso o pretérito imperfeito. E aí, quando eu digo, ó, tuvo que marcharse, então houve um momento determinado, pontual, que esse meu amigo teve que ir embora. Então, esse tuvo é o meu pretérito indefinido, ou pretérito perfeito, simples, certo? Que indica uma ação pontual, tá bom? Agora a gente vai ver as conjugações do pretérito indefinido do indicativo. Para conjugar um verbo em pretérito indefinido, há que suprimir as terminações AR, ER y IR de infinitivo y añadir las correspondientes a cada pessoa, como se muestra en la tabla. Los verbos que acaban en ER y IR adoptam as mesmas terminações. Ou seja, a gente já viu antes, certo? Que a gente tem 3 terminações verbais, que a gente chama de conjugação. Os verbos de primeira conjugação são os que terminam em AR, os verbos de segunda conjugação terminam em ER e os verbos de terceira conjugação terminam em IR. E vocês já devem ter percebido também que todas as vezes que a gente vai conjugar os verbos, a gente troca essas terminações por algumas novas que indicam aquele tempo e modo verbal que a gente está estudando. Então, a mesma coisa é para o pretérito indefinido, certo? Quando os verbos terminam em AR, eles assumem uma terminação. Quando eles terminam em ER e IR, eles assumem outra terminação, que é o que a gente vai ver agora. Vamos lá. O verbo hablar, que em espanhol significa falar. Yo hablé, tú hablaste, él, ella y usted habló, nosotros o nosotras hablamos, vosotros o vosotras hablastes, ellos, ellas y ustedes hablaron. Então, vocês vão perceber ó, que está destacado em vermelho a terminação que a gente vai usar para os verbos que terminam em AR. Lembrando que a gente está falando dos verbos regulares. Agora, os verbos terminados em ER e IR, a gente vai usar sempre a mesma terminação, que é essa que está em vermelho. Ó. Observa. Eu aprendi, tu aprendiste, ele, ella y usted aprendió, nosotros o nosotras aprendimos, vosotros o vosotras aprendisteis, ellos, ellas y ustedes aprendieron. E o verbo vivir, que significa viver, yo viví, tú viviste, él, ella y usted vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos, ellas y ustedes vivieron. Agora, nós vamos ver os verbos reflexivos em língua espanhola. Os verbos reflexivos são aqueles que a gente utiliza quando o sujeito ele realiza e recebe a ação do verbo ao mesmo tempo, certo? Então, esses verbos, eles são conjugados obrigatoriamente com o pronome reflexivo, que são os pronomes me, ti, si, nos, os e si, de acordo com a pessoa, tá certo? Então, quando a gente conjuga esses verbos reflexivos, sempre os pronomes reflexivos vão estar juntos, tá bom? E ele vem sempre entre o pronome pessoal e o verbo, igual tá nessa tabela, ó. Vamos olhar. Eu me mudei, tu te mudaste, ele se mudou, nosotros nos mudamos, vosotros os mudastes, ellos se mudaram. Por mais que pareça estranho a gente dizer assim, ó, vosotros os mudastes, como ele é um verbo reflexivo, ó, quando eu digo assim, eu me mudei, eu estou realizando a ação do verbo, que é a ação de mudar de lugar, e eu mesmo estou recebendo essa ação, porque sou eu que estou saindo de um lugar para o outro.
tá certo? Então, por mais que pareça estranho, por mais que pareça estar errado, em língua espanhola é assim que a gente conjuga os verbos reflexivos, sempre usando os pronomes reflexivos juntos, tá certo? Agora, a gente vai aprender a conjugação de alguns verbos irregulares. Lembra que eu sempre falo para vocês, a gente tem dois tipos de verbo. Os verbos regulares, que eles seguem todos as mesmas regras para conjugação, e os verbos irregulares, que quando eles são conjugados, eles sofrem algumas alterações, tá certo? Tanto na raiz quanto na terminação do verbo. E é muito importante que vocês prestem atenção, porque a gente não tem uma lista específica de todos os verbos que são irregulares. Às vezes eles se comportam de maneira irregular numa conjugação e em outra não. Então é importante que vocês vão memorizando esses verbos e guardando, tá certo? Para que fique mais fácil de vocês aprenderem. Então vamos lá. Alguns verbos indefinidos se conjugam de maneira irregular. Verbos que transformam su raíz antes de añadir las terminaciones. Então, no pretérito indefinido, certo? Que é o nosso pretérito perfeito, a gente tem essas terminações que estão aí em vermelho, que são as terminações que indicam que o verbo está conjugado no pretérito. Só que os verbos irregulares, eles sofrem algumas alterações, como eu falei para vocês, na raiz do verbo, que é aquela parte principal. E a gente vai ver que alterações são essas que eles sofrem no pretérito, tá certo? Vamos lá. Ó, eu tenho o verbo andar, que é um verbo terminado em AR. E aí, ó, eu troco essa raiz, eu não tenho mais a raiz andarei, por exemplo, como é em futuro, certo? Que eu só preciso acrescentar a terminação. Eu vou trocar a raiz, ó. Eu troquei o AR por um UV, ó. Yo anduve, tu anduviste, él anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvistes, ellos, ellas e ustedes anduvieron, tá certo? E aí você pode perceber que a gente teve uma troca na raiz, uma alteração na raiz do verbo. A mesma coisa a gente tem para o verbo estar. Yo estuve, tu estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvistes, ellos estuvieron. E a gente tem o verbo a ser, que quando ele vai para o pretérito, a gente troca o A do início, ó, não é mais a ser, é yo hice, tu hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hiciste, ellos hicieron, tá certo? E aí a gente tem os verbos ir e ser, que se conjugam da mesma forma indefinido. Então, os verbos ser e os verbos ir, quando estiverem no pretérito indefinido, eles vão ser iguais. E aí, professora, como é que eu vou saber qual é o verbo? Pelo contexto. Quando você lê a frase, aí você vai entender se ele está falando do verbo ser ou do verbo ir, tá certo? Vamos ver como fica essa conjugação. Yo fui, tu fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuistes, ellos fueron. A mesma coisa o verbo ir. Yo fui, tu fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuistes, ellos fueron. Então, gente, a gente vai ler um pequeno texto agora para ver os verbos no pretérito sendo empregados na prática. Olha só. El año pasado llegó una chica nueva a clase. Era Tina de Pekín. Con un mapa nos explicó todo sobre su país y su ciudad. Me encantó conocerla, pero justo cuando empezábamos a ser amigos de verdad, tuvo que marcharse. Fue una verdadera lástima. Me quedé muy triste. Então, a gente tem aí ó, o verbo llegou, que é o nosso verbo chegar, né, em português. Explicou, que é o verbo explicar.
encantou, que é o verbo encantar. Então, todos esses verbos, eles estão indicando uma ação que começou e terminou no passado, tá certo? E aí a gente tem, ó, fue una verdadeira lástima. Esse é o verbo ser ou é o verbo ir? Neste sentido, ele é o verbo ser, porque ele está contando que foi uma verdadeira lástima, tá certo? Me quedé muy triste. Esse verbo quedé é o verbo quedar, que em português significa ficar, tá bom? Aí a gente tem alguns outros verbos que são irregulares e não seguem uma regra padrão. Então, eu trouxe alguns aqui para vocês, ó. O verbo caber, o verbo dar, o verbo decir, o verbo haber, o verbo poner e o verbo querer. Cada um é conjugado de uma maneira diferente, de acordo com a sua irregularidade. E aí, para que vocês possam, aprender esses verbos, vocês precisam ler várias vezes e memorizar essas irregularidades, tá certo? Porque eles não seguem uma regra padrão, ó. Vamos ver alguns aqui. O verbo caber, por exemplo. Yo cupe, tú cupiste, él cupo, nosotros cupimos, vosotros cupistes, ellos cupieron. A mesma coisa o verbo dar. Yo di, tú diste, él dio, nosotros dimos, vosotros distes, ellos dieron. É bem parecido com o nosso português. A gente tem um verbo dar. Aí quando a gente conjuga ele no pretérito, a gente diz assim, ó, eu dei, tu destes, ele deu, nós outros demos, certo? Então a mesma irregularidade acontece na língua espanhola. E aí eu trouxe para vocês esses que são os principais verbos irregulares. A gente também tem, ó, o verbo saber, tener, traer. Tener significa ter em espanhol e traer significa trazer. Venir, que significa vir, e ver, que significa ver. Ó, yo supe, tú supiste, él supo, nosotros supimos, vosotros supistes, ellos supieron. Então, cada verbo irregular, como eu já falei anteriormente, a gente não tem uma regra padrão para os verbos irregulares. E foi por isso que eu trouxe para vocês essas tabelas. Então, é bem importante que vocês copiem para que vocês possam ter isso sempre à mão, tá certo? Para toda vez que vocês tiverem dúvida, poder consultar. Eu espero que vocês tenham gostado. Como atividade de casa, traduzam o texto para o português e assim a gente consegue aumentar o nosso vocabulário. Não deixem de estudar, principalmente as estruturas dos verbos irregulares, para que vocês possam se familiarizar cada vez mais com a língua, tá certo? Até a próxima, tchau!